Vamos, seguidores, você quer saber como se faz um cruzamento de casas para saber sobre uma resposta a uma única pergunta que você faz no jogo? Só que você quer a confirmação absoluta, né? Uma confirmação certa. Então, como se faz o cruzamento correto de casas para se ver qualquer pergunta que a consulente faça na mesa real? Você vai cruzar as casas 22, 30, 31 e 35. São essas as casas corretas que você vai cruzar dentro do jogo. São 4 casas, para ver qualquer pergunta com confirmação. Então, você pode fazer perguntas sobre qualquer assunto: amor, trabalho, saúde, dinheiro, pessoas, situações. Qualquer pergunta que você quiser, e já vem com a resposta de confirmação também. Por quê? Porque o caminho, ele vai mostrar... O caminho mostra o momento presente. O caminho já mostra de imediato o que você pode esperar no momento presente em relação a essa situação, referente à sua pergunta. Cruzando o caminho com a casa do lírio, você já tem a resposta sim ou não, porque o lírio, ele responde sim ou não. O sol, ele tem a ver com a confirmação absoluta daquilo ali. E a âncora vai mostrar se isso aí vai acontecer tendo continuidade, porque tem coisas que acontecem que começam, vão para o meio e param. Não tem começo, meio e fim. Então, a âncora mostra essa sequência de começo, meio e fim. O caminho é o começo, o lírio é a resposta, sim ou não, o sol é o meio e o sol é o meio com a confirmação. É o percurso e a confirmação. E a âncora é o fim. O fim com a continuidade e permanência do fato. Entendeu? Então, vamos lá, recapitulando. O caminho é o momento presente, ele já vai mostrar de imediato a resposta à sua pergunta, que você pode esperar disso aí. Se vier uma carta positiva ali no caminho, vai mostrar que as coisas vão começar muito bem, mas se vier outra negativa na casa do lírio, vai mostrar que vai começar muito bem, mas não vai acontecer. Ou não do jeito que você espera, caso saia uma carta ambígua ali na casa do lírio. Então, isso tem que ser analisado. Você tem que separar bem as cartas positivas, negativas e ambíguas, para você saber se chicote é uma lâmina ambígua, serpente também, pode cortar para o positivo ou negativo, depende da ação dessas lâminas. Montanha também é uma lâmina ambígua, pode tanto trazer um impacto duro com uma realidade, como também favorecer, beneficiar a pessoa. Então, tem essas lâminas de ambiguidade que você tem que prestar atenção. A lua também é uma. A lua é uma lâmina de ambiguidade. Ela tem um lado luz e o lado sombra. Então, tem que prestar atenção nessas cartas. Então, o caminho, ele vai mostrar um momento presente referente à sua pergunta. Ali já tem a resposta em relação ao que está latente em relação a essa pergunta. Ou seja, o que está se formando e vai ficar ativo, ter fluxo de continuidade. No lírio, na casa do lírio, você vai ver a resposta sim ou não em relação a essa questão. O sol, ele vai mostrar o percurso disso aí, que começa no caminho, e também a confirmação. E a âncora vai te dizer se isso vai permanecer, e ela vai dar A âncora com sol, ela traz uma confirmação de permanência do fato. Por isso que essas casas tem as casas certas para serem cruzadas, para que você tenha uma certeza absoluta. O caminho, o lírio, o sol e a âncora. Todas essas casas têm uma sequência correta de cruzamentos e elas têm um fundamento de significados, prognósticos. Por isso que o cruzamento das casas tem que ser na sequência certa, porque se você fizer uma sequência de cruzamentos errada, vai acabar com o teu jogo, não vai dar certo. Então, para você saber sobre qualquer pergunta, pode ser uma pergunta simples, pode ser uma pergunta mais complexa, você cruza essas 4 casas. Essas são as 4 casas corretas
e com as explicações que eu passei, corretas, dentro da coerência simbólica, para que você possa fazer a análise de uma pergunta a cada mesa real que você abrir. Por exemplo, você abriu a mesa real do trabalho, então você só pode fazer uma pergunta ali, complexa, sobre questões envolvendo o trabalho. Aí cruza as casas 22, 30, 31 e 35. Abriu a mesa real do amor, só pode fazer uma pergunta complexa sobre essas questões afetivas. Eu falo perguntas complexas porque 4 casas já são para responder essas questões de perguntas complexas. Ainda mais com tantas cartas de confirmação, né? O lírio, o sol, a âncora. Isso aí já é para não deixar sombra de dúvida em relação à realização ou não do prognóstico. Então, você tem que analisar, cabe ao oraculista analisar as cartas ambíguas, as cartas positivas, as cartas negativas, as conjunções, as somas que caírem nessas casas. E eu pego e eu somo a carta que caiu na casa 22, a carta que caiu na casa 30, a carta que caiu na casa 31 e a carta que caiu na casa 35. Eu somo todas essas cartas que caíram nessas casas e vejo um resultado final. Todas elas são somadas entre si, aí vai dar um resultado. Ou seja, nesse jogo de cruzamentos de casas, você não pode somar a carta que caiu na casa do caminho com o caminho. Você não pode fazer isso em cruzamento. Então, em cruzamento, você vai somar uma carta com a outra. Cruzamento de casas não se soma a carta que caiu ali no próprio domicílio. Porque no próprio domicílio, aí já vira a casa 22. Por exemplo, aqui na casa 22 tem a serpente. A serpente, numa leitura de casas padrão, já foi somada com a casa do caminho. Não há necessidade de repetir essa soma nos cruzamentos de casas. Então, a dinâmica de somas no cruzamento de casas é outra. Eu faço diferente, eu faço dessa forma nos meus jogos. Eu faço outra dinâmica de somas do meu jeito e funciona muito bem. Eu pego e eu cruzo todas as cartas que caíram nas casas 22, 30, 31 e 35, somo todas essas cartas, e não com os domicílios, mas elas entre si, e vai sair um resultado de uma carta. E essa carta aí que sai como resultado, eu posso pegar e somar essa carta da soma com a carta que está na 22, para abrir mais detalhes, expandir as somas. Aí eu pego, somo essa carta, que é o resultado de todas as 4 cartas, né? Que caíram nessas 4 casas do cruzamento. Eu somo com a carta que caiu na 22, a carta que caiu na 30, a carta que caiu na 31 e a carta que caiu na 35 e pronto, é o desfecho. Acabou, tirei todos os detalhes, expandi o máximo que eu pude e tá aí a resposta. Então é isso que eu faço. Esse é a minha técnica de cruzamentos, somas e leitura de jogo. É dessa forma que eu faço. E essa é uma forma muito rápida, assim, para você poder fazer a leitura de uma pergunta avulsa, complexa dentro do jogo. Entendeu? Uma coisa assim mais... coisa que não dá para você ver só em uma carta com casa. Em uma casa com carta, desculpa. Não dá para você ver somente ali, tá? E tem os 25 videoaulas aí sobre os cruzamentos, 25 cruzamentos de casas no amor, 25 cruzamentos de casas em relação à saúde e doença, 25 cruzamentos de casas só sobre assuntos de família, trabalho, finanças, espiritualidade, assuntos gerais, 25 cruzamentos para cada temática. Negócios de compra e venda, se você vai vender seu imóvel, seu carro, ponto comercial, 25 cruzamentos de casas sobre filhos, 25 cruzamentos de casas sobre uma pessoa que você marcar no jogo, 25 cruzamentos de casas sobre o seu ano, sobre templo religioso e os membros do templo, 25 cruzamentos de casas sobre a justiça, sobre mudança domiciliar, sobre viagens, sobre mudança de cidade, se a pessoa vai conseguir emprego, mais 25 cruzamentos de casas para saber se a pessoa
como a pessoa vai estar em seu atual emprego, 25 cruzamentos de casas sobre relacionamento homoafetivo, 25 cruzamentos de casas sobre maternidade, gestação e gravidez, sobre faculdade, estudos, cursos, procedimentos estéticos e cirurgias, 25 cruzamentos de casas para a pessoa ver até 7 filhos da mesma mãe, 25 cruzamentos de casas sobre orientações, mensagens de jogo e decisões a tomar, e 25 cruzamentos de casas sobre carreira artística. Só que todos esses cruzamentos de casas têm coerência simbólica e são pesquisados cuidadosamente dentro do contexto certo de cruzamento. Porque se você errar um cruzamento, acabou com o teu jogo, a resposta vem errada. Então, os 25 cruzamentos sobre todos esses 25 setores estão disponíveis em videoaulas para quem quiser adquirir. O conjunto é R$ 480 e avulso, cada videoaula sobre cada temática é R$ 50. Avulso. Por exemplo, se você quiser só os 25 cruzamentos sobre o amor, então é R$ 50. 25 cruzamentos de casas sobre o amor, avulso, 50. E sobre todos os outros também, 50, avulso. O conjunto é 480.